Olá, o TVC está começando e no programa de hoje vamos falar sobre o mal do século, a depressão. O nosso papo é com o psicólogo e voluntário do Centro de Valorização da Vida, Rael Melo, e o som de hoje fica por conta do músico Mano Mineiro. A depressão é uma das doenças mais comuns nos dias de hoje. Ela afeta as relações familiares, profissionais, a vida escolar e universitária. Se não for tratada adequadamente, pode levar ao suicídio. Para falar sobre esse tema tão delicado e complexo, conversamos agora com Rael Melo, psicólogo e voluntário do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Oi, Rael, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Beleza, agradeço o convite. Para a gente começar, você podia explicar o que é depressão? A depressão ela é um transtorno mental, então é uma doença, uma patologia humana do humor. Então quer dizer que afeta as nossas emoções. Ela é um quadro clínico que já é descrita e apresentada há muito tempo na história humana, né? E nas últimas décadas ela incorporou nos manuais de transtornos psiquiátricos como uma das doenças que inclusive mais se diagnostica e mais está presente hoje em dia. E quais são os sintomas? Bom, a depressão, na verdade a depressão ela faz parte de um dos transtornos depressivos, né? Que são os capítulos dentro do capítulo de transtornos depressivos. Existem diversas manifestações dessa mesma doença. Então, desde uma maneira mais branda até um caso de depressão bem pesado e muito comprometedor. Mas, de maneira geral, a depressão é caracterizada por alteração de peso, então, para mais ou para menos, aumento de sonolência, fadiga, cansaço, pensamentos negativos a respeito de si, a respeito dos seus projetos. Então começa a pensar que as coisas não estão dando certo quanto deveriam, que a pessoa não é boa o suficiente, que ela não é boa para as pessoas que estão ao seu redor. Então essa característica de pensamentos negativos é talvez a marca mais característica, né, desse transtorno. E também um dos indicadores de gravidade, de severidade da depressão é os pensamentos de ideação suicida. Uhum. Então, quando a pessoa já apresenta essa série de tanto manifestações físicas quanto essas manifestações psicológicas, o indicador de pensamentos de ideação suicida indica uma severidade preocupante do caso. Uhum. E quais são os tipos de tratamento? É sempre necessário usar medicação? Então, como a gente tem as diversas manifestações, né, em níveis de severidade, existem também várias formas de se lidar com isso. Na maior parte dos casos, a medicação ajuda, sim. Inclusive, se tu pega todas as evidências científicas de eficiência de qualquer método, as intervenções farmacológicas junto com intervenções psicológicas, psicoterapêuticas, elas têm um efeito de
de resultado muito maior do que qualquer uma dessas intervenções sozinhas. Então, a gente pega artigos de revisão de literatura, que eles pegam todos os estudos que são feitos tratando a depressão e as evidências apontam que o tratamento combinado é sempre o mais indicado. E você falou dos níveis de depressão. Quais são eles? Então, a gente tem uma depressão mais branda, né, que pode se manifestar em surtos de maneiras mais momentâneas, que inclusive eu me recordo agora uma situação que o Ricardo Boechat, que é um jornalista, e na época fazem alguns 2 anos mais ou menos, ele ficou afastado das rádios. Geralmente quando ele se afasta, ele comenta que vai viajar, etc. E depois ele publicou no Facebook dizendo que ele teve uma crise de depressão. Eu achei muito legal isso, porque ele problematizou, ele falou que as coisas não faziam sentido na cabeça dele, ele teve dores, manifestações físicas, né? Então, mas isso foi algo mais pontual. Quando a gente vai para um nível intermediário, a doença, o transtorno começa a comprometer mais a vida da pessoa, a ponto dela ter comprometimentos funcionais no emprego, às vezes até do relacionamento, questões familiares e doenças físicas que podem piorar em decorrência disso. Até um grau mais severo que a gente inclui obrigatoriamente a ideação suicida e que às vezes pode também se consolidar numa tentativa, né, de suicídio. E o que leva uma pessoa a pensar em suicídio? Muitas coisas, né? São muitas coisas. Essa é uma pergunta que não sei se alguém tem resposta, uma maneira objetiva. Talvez a resposta mais adequada seja muitas coisas. Existem diversos casos e diversas condições ambientais que levam a pessoa a pensar isso e imaginar isso. Mas uma coisa muito importante da gente frisar nessa pergunta é que isso é mais normal do que a gente imagina. É normal a gente sentir que a nossa vida não tem esperança, que a nossa vida perdeu sentido, a gente cogitar a possibilidade disso. Isso é uma condição humana, isso é um dos mecanismos que o cérebro tem, é uma das possibilidades. E quanto mais se criminaliza e mais se lida de maneira como se fosse um tabu, mais esses pensamentos que uma hora ou outra podem surgir na vida da pessoa, mais eles ficam fechados. E mais a pessoa convive de maneira solitária com isso. Então, não se sabe ao certo o que leva uma pessoa a pensar ou tentar o suicídio. O fato é que isso é normal, muitas pessoas pensam isso. E há necessidade mundial, por questões de saúde pública, de se conversar e debater quando isso aparece. A Netflix, inclusive, o serviço de assinatura de filmes e séries, lançou uma série chamada Os 13 Porquês, né? Que ela aborda temas do universo adolescente, bullying e o suicídio. Sim. Por tratar de um assunto tão delicado, mas de forma tão explícita, como a mídia pode abordar esse assunto? Esse seriado deu muito o que falar, né? E é interessante uma pontuação de que há necessidade de eventos específicos para se problematizar o suicídio, que é uma situação que acompanha a humanidade desde o princípio e que tem as suas taxas aumentando em muitos países, né? Mas existem diretrizes, órgãos de saúde, por exemplo, a OMS, ela tem cartilhas específicas de como os profissionais de cada segmento devem lidar. Eu, inclusive, tive contato no site da Organização Mundial da Saúde, tem uma cartilha de 10 ou 9 páginas de como os profissionais de mídia podem. E eu, tendo contato com esse material, para mim ficou evidente que são duas situações diferentes. Uma coisa é veicular o suicídio e outra coisa é debatê-lo. Existe esse receio do efeito Werther a respeito daquela obra do Goethe, que o livro supostamente está supostamente associado a uma onda de suicídios. Então, quando a gente, entre aspas, fala de suicídio, a gente induz as pessoas a fazerem. E isso não é verdade. É muito pelo contrário. Quanto mais a gente fala e debate o suicídio, menor a chance deles acontecerem. Aí vamos considerar que acontece um suicídio no mundo a cada 45 segundos e que 9 a cada 10 suicídios podem ser prevenidos.
se a pessoa pudesse só conversar antes. Uhum. Então, uma coisa é veicular e mostrar, por exemplo, fazer cenas de reportagem. Ah, a pessoa caiu nesse prédio, a pessoa usou essa arma de fogo, a pessoa fez isso. E veicular essa situação. Outra coisa é conversar, fazer entrevista, expor números, oferecer soluções. Quer dizer, não tratar o assunto como se ele não acontecesse, mas dar um encaminhamento adequado, não fazer um circo a respeito disso. Essa questão do seriado, existem pontos positivos e negativos. Eu acho que é, sim, uma série controversa. Ela problematiza, do contato que eu tive com a série, coisas que vão até além do suicídio, que é a questão do machismo, a questão do abuso psicológico, do bullying. Então, que são coisas assim totalmente ligadas a muitos casos de suicídio. E também teve esse efeito de problematizar, quer dizer, de alguma forma, ela faz com que a gente esteja falando aqui sobre isso, né? Sim. Então, buscar alternativas e oferecer alternativas sobre o suicídio a pessoas que estão em sofrimento psíquico, eu acho que é sempre o foco. Então, sempre procurar uma ajuda de algum profissional, psicólogo, psiquiatra, algum conselheiro, algum líder. E uma das alternativas também é o CVV, né? Que sempre a pessoa pode buscar apoio emocional quando ela precisar. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e daí a gente já volta para conversar mais um pouquinho com o Rael sobre o CVV. Beleza. Dr. Sigmundo, soluções para os problemas do lixo. Consulta de hoje, vagem. Doutor Sigmundo, tenho medo de deixar meus filhos longe de mim. Eles ainda não estão maduros. Relaxe, não seja tão super protetora. Para que esse monte de embalagens faz mal para o meio ambiente e para eles também. Mas eles podem ficar com frio, né? Mas a vagem se adapta bem ao frio. A propósito, tá quente aqui, né? Sim! Reduz o uso de embalagens. Prefira alimentos a granel. Prefeitura de Curitiba. Estamos de volta e vamos continuar a nossa conversa com o psicólogo e voluntário do CVV, o Rael Melo. Rael, o que é o CVV? O CVV, Centro de Valorização da Vida, ele é uma ONG que existe há quase 55, se não mais, 55 anos aqui no Brasil, e oferece apoio emocional para quem precisa desabafar de maneira anônima, gratuita, voluntária, 24 horas por dia. Então, nós temos postos físicos, temos 76, 77 postos físicos pelo Brasil, atendendo pelo telefone e presencialmente, além de fazer atendimentos por e-mail, por chat e Skype. Então, no site cvv.org.br, as pessoas têm todas as formas de contato lá. E como que é o atendimento? A gente trabalha com o acolhimento de quem procura, porque às vezes as pessoas elas estão em dúvidas, estão vivendo situações onde estão aflitas, estão com uma dor muito grande dentro de si e não sabem direito como lidar. E por alguma razão estão cercadas de pessoas, mas se sentem sozinhas, ou não sabem como abrir isso, ou têm medo de abrir isso para outras pessoas que estão em volta. E pelo anonimato, a pessoa ela pode encontrar um acolhimento. E os voluntários, os atendentes do CVV, eles não têm o que a gente chama de uma postura diretiva. Então, a gente não está lá para dar conselho, para fazer orientação política, religiosa. A gente só acolhe. Então, a gente está lá para ouvir, para oferecer um ombro amigo a quem quiser desabafar, quiser, enfim, quiser falar sobre a situação que está vivendo sem ser julgada, sem ser condenada de nenhuma forma. Então, a proposta do CVV é acolher incondicionalmente as pessoas que procuram. E como que é feita a seleção dos voluntários? Para ser voluntário, basta que a pessoa tenha 18 anos e tenha disponibilidade para acolher, porque a gente acredita que qualquer ser humano pode acolher outro ser humano. A gente acredita que abrindo o coração e tendo uma postura empática, qualquer pessoa que tem essa disponibilidade pode fazer isso. Então, existem os cursos de formação, ao longo dá uma carga horária de
quase 50 ou mais 50 horas de treinamento. Então, a pessoa faz um curso de 3 dias, 3 horas por dia. Depois ela escolhe e faz um programa de seleção que leva 9 semanas, 9 semanas, uma vez por semana, sempre fazendo vivência, estudando, conhecendo as propostas e a nossa técnica de atendimento. Depois ela faz os estágios supervisionados e depois, ao final, ela escolhe se quer ser voluntário. Tudo isso é sempre gratuito, voluntário. Então, E o CVV, ele não presta apoio só para suicidas, né? Ele, não. qualquer pessoa que queira ouvir... Exatamente. Qualquer pessoa que queira, muitas pessoas às vezes ligam para o CVV e falam, como é que funciona? Eu ouvi falar, mas dá para falar qualquer coisa? Assim, vocês não estão gravando? Não, a gente não grava nada, não tem BINA, não tem nenhum tipo de identificação. Então, as pessoas, muitos ficam surpresas e falam, pô, mas eu posso falar qualquer coisa? E sim, a gente acolhe, porque a gente tá focado na emoção, na pessoa. A gente não pode resolver o problema dela. Se a pessoa liga com dificuldade financeira, com uma situação jurídica ou qualquer que seja o problema, a gente não pode resolver. Mas a gente pode acolher o sentimento e a pessoa desabafando, tendo contato consigo mesma, nós acreditamos que ela tem o potencial para lidar com qualquer situação da vida dela, visando sempre a prevenção do suicídio. Mas qualquer pessoa que queira, que se sentir sozinha, que quiser desabafar, é bem-vinda. E recentemente teve a polêmica do jogo da Baleia Azul. Vocês receberam algumas ligações relacionadas a isso? Sim, a maior parte dessas ligações são de escolas e instituições que querem palestras e que querem saber como lidar com essa situação, né? E como lidar? Existem diversas maneiras de se lidar. O que a gente considera é que o veículo ele pode mudar. Então, um dia pode ser a baleia azul, outro dia pode ser aquilo, outra coisa. Mas o que não pode faltar é acolhimento. Então, quando uma pessoa ela pode entrar, o adolescente ela pode entrar nessa situação, ou mesmo manifesta, porque a situação precisa estar preparada para que isso aconteça, essa questão, né? Então, é sempre necessário ter um apoio, um acolhimento. As pessoas que estão ao redor, principalmente família e amigos, procurar baixar as armas do julgamento e oferecer mais escuta e falar o que está acontecendo. Em vez de falar, não, pare com isso, ou não, sabe? Não. Ter uma postura energética. Então, a primeira coisa é acolher. A segunda, buscar ajuda. Se tu não sabe ou se tu tem dúvida de como lidar com isso, procura ajuda, fala com algum amigo teu, algum familiar teu, um profissional da saúde, liga para o CVV, mas não fica com isso sozinho. Mas a questão do não julgamento e do acolhimento são fundamentais para se lidar com isso. E as pessoas costumam ligar para agradecer? Sim. A gente nunca guarda, faz relatório de como as pessoas, qual que é o teor das ligações, o que elas falam, né? Mas é normal a gente ouvir relatos de agradecimentos, alguns bem emocionantes, assim, que a gente nunca sabe quem que está falando ali, né? Mas acontecem situações, sim. Para a pessoa é bem importante. Exatamente. Rael, eu queria agradecer a sua presença hoje. Beleza. Se você puder divulgar o número Sim. do CVV. Todas as informações do CVV estão no site cvv.org.br. Aqui em Curitiba, o telefone para contato do posto é 141. Então, a pessoa pode ligar 141 24 horas por dia. Sempre vai ter um voluntário lá. A gente, então, com essa onda de demandas, também a gente teve um aumento muito grande de ligações, mas também de pessoas querendo se voluntariar. Então, no site lá... Tem todas as informações. Beleza? Obrigada. Valeu pelo convite e até a próxima. Beleza. E agora você confere as novidades do quadro F5. Em seguida, escutamos o som do músico Mano Mineiro. Para alguns, o F5 de hoje é polêmico. Para outros, nada mais que uma evolução. Foi exibido nos Estados Unidos o primeiro beijo gay em um desenho animado da Disney. Quer saber mais? Então roda a vinheta. A
A animação Star vs A Força do Mal surpreendeu ao exibir uma cena de casais se beijando. Durante o episódio Just Friends, na cena que se passa em um show, vários casais se beijam, entre eles 2 homens e 2 mulheres. A cena foi muito comemorada no Twitter, representando um marco para o público LGBT. Por outro lado, o episódio gerou muita controvérsia entre os jovens americanos, mas por outro motivo. Cuidado! Alerta de spoiler! Muitos ficaram desapontados porque os personagens Star e Marco não ficaram juntos. Além de Star vs A Força do Mal, outras produções da Disney também deram destaque para o público LGBT. No novo filme de A Bela e a Fera, o escudeiro de Gaston, LeFou, é o primeiro personagem gay em um filme da Disney. E ainda vale lembrar que os diretores de Moana, Um Mar de Aventura, relataram que há espaço para uma princesa LGBT nos filmes da Disney. E também existe uma campanha torcendo para que Elsa ganhe uma namorada em Frozen 2. Por hoje é só. Até o próximo F5. Tchau! Essa é a capivara, o maior roedor do mundo. O grande craque da seleção de Curitiba, o time mais eclético do planeta. Aqui não tem diferença, todo mundo joga junto. Homem, mulher, mulher fantasma ou estátua. E é claro, o nosso astro maior, capivara, o animal que foi convocado para dar um recado muito importante sobre preconceito no esporte. Bom, você entendeu. Estamos de volta com o último bloco do TVC, com a presença do músico Mano Mineiro. Bem-vindo. Vamos começar com música? Vamos começar tocando em frente. Ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra
pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. É mais ou menos. Muito legal. Mano, como é que começou a sua carreira musical? Começou lá tocando na noite em Curitiba, comecei em 80 mais ou menos, né? Daí de lá pra cá, montei uma dupla com o Reinaldo, que daí veio a falecer, primo do Fábio Júnior, inclusive, daí veio a falecer. Depois disso, daí gravamos 2 discos, com Ezequiel Júnior, em 96 e 2002. E daí as músicas tocou mais em Santa Catarina, em Joinville, né? Que ele, na verdade, ele é radialista lá e tocava na rádio lá. E era outro nome, né? Agora é Mano Mineiro. Não, mas era Maná, meu nome, porque isso é antigo, né? Eu mudei para Mano Mineiro porque Maná, né? Maná, do bando dá, não dá, né? Então mudei o nome. E quais são os seus projetos autorais agora? Eu tenho alguma coisa bastante... Música minha gravada já, né? Todos os 2 discos meus praticamente é tudo minhas músicas, composição minha. E quais são os seus principais ídolos musicais? Zé Ramalho, principalmente. Né? Zé Ramalho, Belchior, que faleceu semana passada. Fagner, as músicas que eu gosto, Alceu Valença, sei. As músicas que eu toco, o lugar que eu toco, as músicas, meu repertório é Zé, Raul, eu faço muito bem, Raul. Tem o timbre mais ou menos parecido, né, do Raul. Mano, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. O TVC vai ficando por aqui, mas a gente curte mais uma musiquinha sua, pode ser? Beleza. O que nós vamos fazer, então? Vamos fazer um pedaço da música. Pedaço não dá pra fazer inteiro, um pedacinho. Daí vai cortando. Fazer assim, Zé Ramalho. Eu desço dessa solidão, espalho coisa sobre o chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem um colibri que usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vão gozar de nós apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão na lona, vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica, mas não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval.
Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, no mais.